E aí pessoal, como vocês estão? Eu vou gravar mais um daqueles vídeos que eu pego o vídeo de outra pessoa e usando o tema que ela comentou no vídeo, eu vou fazer o meu próprio comentário em cima e trazer também algumas coisas que são fatos dentro do mercado de quadrinhos, como a situação se encontra hoje em dia. Só que especificamente, e pela primeira vez eu acho aqui no canal, eu vou fazer um vídeo mais voltado para a minha própria região, porque o próprio tema que eu peguei do vídeo desse canal trata disso. Então o vídeo, se vocês quiserem ver o vídeo que eu tô falando, o nome dele é Quadrinhos No More. Falta de distribuição no Nordeste continua. Por isso aí vocês já vão saber quem é o canal. Como eu já disse antes, eu não tenho intenção de promover canais que eu não sou inscrito ou que eu não concordo em relação às opiniões, às ideias ali da pessoa. Mas, dizendo o título, você vai lá. Eu faço as duas coisas, eu não promovo o canal no meu. E você vai lá e se quiser assiste. Se você já tiver inscrito ou gosta do canal, fica por sua própria conta. No começo desse vídeo aí, ele fala sobre os problemas de distribuição, especificamente na região dele, no Nordeste. Ele vive em Fortaleza, no Ceará. Eu vivo aqui em Olinda, em Pernambuco, que é a minha cidade, mas eu compro frequentemente quadrinhos em Recife, porque a cidade é muito próxima da outra e eu não tenho dificuldade de chegar lá, é muito pouco tempo. Só de ônibus você passa, assim, pouco tempo você passa de uma cidade para outra, então é muito fácil transitar entre as duas. Mas o que acontece é que essa região aqui que eu vivo, a região Nordeste, como outras regiões do país, ela passa problemas de distribuição, sempre passou. Não na época da Editora Abril, porque pelo fato deles terem a própria distribuidora deles, eles conseguiam realmente, e não como a Panini passou muito tempo mentindo, dizendo que alcançava o território nacional inteiro. Fez durante muito tempo. Ela realmente alcançava o Brasil inteiro com revistas baratas, acessíveis e boas, como eram os formatinhos. Mas a maioria das regiões afastadas do eixo ali, Rio, São Paulo, sempre sofreram com distribuição de algum modo. Eu já falei, por exemplo, em outro vídeo sobre o problema que eu tive para comprar aquela série Sete Soldados da Vitória, do Grant Morrison e vários desenhistas ali, que uma edição chegava antes da outra, então eu ficava sem saber o que estava acontecendo. Muitas vezes as edições não chegam, as edições que fazem parte de projetos de coleção, muitas vezes elas nem chegam aqui, nem tipo o piloto, entre aspas, do projeto chega. O que seria o piloto, no caso, aquela edição de teste que a editora lança para poder fazer uma avaliação se vale a pena ou não distribuir naquela região. E no começo do vídeo ele fala sobre os problemas que ele tem na região dele. Tem uma parte ali em que ele fala que ele não sabe se as editoras têm consciência do problema ou não. Isso aí chega a ser hilário, porque a Panini, por exemplo, ela tem mais de 20 anos atuando no mercado só com quadrinhos da Marvel e da DC. Como é que com esse tempo todo ela não vai ter noção dos problemas que o leitor tem? Sendo que o leitor passou 20 anos em contato com ela, mesmo que ela não queira, mesmo que ela dificulte o contato e não responda. A questão da comunicação sempre foi uma das maiores críticas da Panini. Eu sempre trouxe isso aqui nos meus vídeos. Ela passou esses 20 anos aí sendo bombardeada por críticas e por sugestões, educadas ou não, e sempre relatando problemas. Ela conhece tudo, você pode ter certeza que uma editora grande feita a Panini, Mitos, Companhia das Letras, qualquer outra editora que publicar num volume de médio para alto, ela conhece
muito bem os problemas. Aliás, todas elas devem conhecer os problemas que os leitores têm, porque eles detalham tudo, eles contam os casos. Eu fui assim na banca, não tinha tal quadrinho, na minha cidade tal. Então não tem como a editora não saber o que acontece com os leitores. Ela não responde e não muda isso por incompetência própria ou por falta de atitude, porque não está nos planos dela, porque seria custoso para a editora, então ela afasta esse assunto. Seguindo no vídeo, ele fala alguns exemplos de coisas que não chegam na região dele, nas bancas. Aqui acontece o mesmo problema. O normal para mim, para eu detalhar, porque não tem como você falar caso a caso, tal revista não chegou, tal revista em tal época. Eu estou acompanhando esse mercado de quadrinhos pela internet desde 2011. Então é muita informação, aconteceu muitos casos de distribuição. Um deles, por exemplo, eu acabei de me lembrar agora. Eu tive uma dificuldade grande para completar aquela coleção do Alan Moore, do Monstro do Pântano, quando a Panini publicou pela primeira vez em papel Pisa Bright, porque os volumes chegaram de maneira irregular. Eu até me lembro, isso foi na época da Copa, em 2014, se eu me lembro bem. Eu tive que ficar ali, eu acho que um dos volumes até eu tive que encomendar pela Livraria Cultura, que na época tinha. Ela chegou até, aqui na minha cidade, ela chegou a fechar no próprio ano de 2014. E vários outros casos aconteceram, mas o normal aqui é você ter volumes na minha região, eu tô falando, volumes que chegam ou edições que chegam saltadas, não tão frequentes assim, mas acontecem. Quando acontece é sempre inconveniente. Atraso, você ouve noticiar de um quadrinho, tal quadrinho vai sair, meses depois é que você vê alguma coisa chegar. E isso acontece com muita frequência com as coleções. Por exemplo, a coleção clássica Marvel, ela chegava entre aspas, da maneira mais irregular possível, de modo que se você quisesse colecionar aqui na minha cidade, você ia ter que ter uma dor de cabeça miserável, porque ela foi publicada quinzenalmente. Então não tinha como você receber isso aí. A lentidão com que as bancas recebem aqui em Recife e a irregularidade não permite que você sequer colecione de maneira mensal. Quanto mais você pegar edições quinzenais publicadas com a velocidade em que a coleção clássica foi publicada. Isso aí são os poucos exemplos das dezenas de exemplos de quadrinhos que eu poderia citar se eu pudesse me lembrar e também pesquisasse para poder usar de fato aqui para vocês saberem como funciona mal a distribuição. Eu me lembro que desde a época que eu fiz aquele vídeo da distribuição da Panini, quando ela saiu da Total, que eu tinha noção exata do quão importante isso ia ser para o mercado. Eu falei que os leitores hoje em dia, principalmente os leitores mais novos, eles não têm a menor ideia do quanto isso ia influenciar no mercado, e influenciou muito para pior. A Panini, mais uma vez, ela veio com aquele papo furado, e outras editoras também, dizendo que ela ia achar um jeito, o próprio jeito dela, que ela ia conseguir se adaptar à distribuição do modo dela, mas isso não aconteceu coisa nenhuma. O que aconteceu foi que ela foi desleixando a distribuição cada vez mais e foi progressivamente abandonando a distribuição, que é o que está acontecendo hoje. O foco desse vídeo aqui é esse: a distribuição na minha região. Ela está começando a ficar ruim de um modo preocupante, perigoso para quem quer colecionar aqui. E isso tem matado a intenção de vários leitores aqui de colecionar, porque você não consegue acompanhar, o material não chega em banca, como o cara falou no vídeo que eu citei, e regularmente não aparece nada, não existe mais regularidade de série nenhuma. As poucas edições que chegam, quando chegam,
uma vez só e depois você não consegue mais recuperar. Daí tem aquele velho mercado especulativo, eles pegam a edição e colocam o preço lá em cima. Você, como pão que o diabo amassou para poder conseguir uma edição. Por exemplo, a edição da saga do Superman 23, ela simplesmente não existe mais por aqui. Você procura em tudo que é diabo de site. Eu acho que no caso dessa edição, não só aqui, mas a dificuldade para encontrar ela é absurda. Eu não estou fazendo essa coleção, mas eu tenho a consciência disso, a informação de que a coisa está assim em relação a essa edição. Realmente eu fui pesquisar e é isso que está acontecendo. Eu vou falar de um caso aqui, por exemplo, que eu tive uma conversa com um cara que tem uma banca no centro do Recife, que é uma banca bem conhecida. Ela fica exatamente de frente da Agência Central dos Correios aqui no Recife, que é a banca Guararapes, popular aqui na cidade. Eu fui lá e o sujeito comentou, eu até havia falado isso num áudio que eu gravei antes, mas como eu não sei a ordem que eu vou publicar os vídeos, eu vou comentar sobre isso de novo. Ele comentou que existia o risco aqui de Tex parar de ser distribuído aqui nessa região. Aí vocês vejam o absurdo disso tudo. Se isso acontecer de verdade, se isso não for só um boato ou um erro, e eu acho que isso tem chance de acontecer, porque o cara tá lá há décadas, ele é dono de banca, ele tem contato com distribuidores e tudo. Isso tem chance de acontecer, porque não é qualquer um que tá palpitando ali a respeito de um boato, uma coisa do tipo. Que se isso acontecer de verdade vai ser uma coisa absurda, porque o grau de incompetência da Mitos, no caso, porque é ela que publica o material da Bonelli para fazer com que os quadrinhos daqui cheguem em banca. Já aconteceu, por exemplo, não sei se foi no caso da JBC, de parar de distribuir alguns mangás em banca. Se isso acontecer com a Mitos e do jeito que a editora anda, ela parar de publicar os quadrinhos aqui, a gente vai ficar numa situação grave aqui nessa região, porque simplesmente não vai mais poder comprar. E comprando as edições que estão ficando mais caras por sites, não vai compensar. A maioria dos colecionadores de Bonelli aqui simplesmente vão parar de comprar Tex, e vai acontecer aquilo que eu já falei, já citei, eu acho que pelo menos umas 2 vezes ou 3 em outros vídeos. Tex vai virar material de luxo, vai virar material para poucos, o que é uma coisa vergonhosa. A editora devia perceber o fundo do poço em que essa coisa toda está chegando e tentar encontrar uma solução para isso, mas a gente não vê iniciativa das editoras. É absurdo que as maiores editoras, justamente as grandes, as que lucram mais, elas não têm um plano de recuperação para ampliar a distribuição e fazer com que o quadrinho chegue, que ele tenha alcance. Elas continuam mentindo, dizendo que alcançam um país inteiro. Os problemas vão aumentando, os problemas que já existiam há muito tempo atrás vão aumentando. Elas não tomam atitude, não têm ideia do que fazer, não têm um plano, não efetivamente em nível nenhum, nem num setorzinho assim ou outro elas conseguem reverter a situação do problema. Quanto mais reverter o problema geral, elas não conseguem fazer o problema da queda das bancas, da distribuição, da falta de alcance retroceder, recuar, e ficam mentindo, ficam o tempo inteiro tentando convencer o leitor de que na verdade as coisas estão indo bem. Não estão indo bem. Eles estão com a cabeça enfiada num buraco ali, olhando só para o eixo, para aquela região onde tem um grosso das vendas, convenientemente ignorando as outras regiões do país, e ficam mentindo para o leitor e fazendo promessas que eles não vão cumprir nunca, enquanto as coisas só se deterioram. Continuando no tema do vídeo, e pelo que ele falou, porque logicamente eu ainda estou dentro do tema, ele fala uma frase que é dizer: eu não estou aqui criticando as editoras,
Esse é um dos motivos pelo qual eu não sou inscrito no canal dessa pessoa que eu citei esse vídeo aqui, no qual eu me baseei para fazer os comentários, porque para mim a opinião desse sujeito aí é muito em cima do muro. Ele ainda está sendo bonzinho demais com as editoras. Se todos esses problemas que eu falei, grande parte deles ou totalmente esses problemas são provocados pelas editoras, por que eu não vou criticar a editora? Por que eu vou deixar de criticar e colocar a culpa em quem tem culpa só para ser bonzinho? Não, eu acho que se eu fizer uma crítica muito pesada, as pessoas não vão gostar. Eu não estou preocupado com isso. Meu canal tá aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para fazer média com editora, com canal, com ninguém, nem sequer com os leitores, porque muitas vezes nem os leitores têm uma opinião boa ou têm uma ideia boa sobre o que o mercado é e o que está acontecendo com ele. O que mais se vê hoje em dia nos leitores por aí é aquele tipo de opinião em que o cara está dizendo: vejam só o que acontece no mercado hoje, a distribuição é ruim, o alcance dos quadrinhos é ruim, é irregular quando ele chega, porque muitas vezes não chega, os quadrinhos estão caros e o mercado está encolhendo, e isso tudo está começando a se resumir a um nicho que tem poder aquisitivo altíssimo. Muitos leitores já foram embora e não tem como comprar a maioria do que é anunciado e do que é trazido de material antigo ou republicado. É tudo elitizado, tudo caro, e o sujeito diz: ah, mas você tem que aceitar as mudanças do mercado, as coisas estão bem assim, estão indo bem, as vendas estão indo bem, e você tem que assumir que as coisas não vão voltar a ser como eram, e que a partir de agora a configuração do mercado pode ser essa, e não há lá muita coisa que pode ser feita a respeito disso. Sim, muito disso é verdade. Agora, isso significa que esses detalhes que eu citei são coisas boas? É claro que não. E o sujeito pega e nega isso como se quem fala contra o que vem acontecendo só está falando isso por rabugice, porque é um leitor velho e não aceita as mudanças do mercado. Eu aceitaria as mudanças do mercado se elas viessem para substituir as características boas que o mercado já tinha, e não para destruir, encolher o mercado, impedir que os leitores compram, para dificultar o acesso ao quadrinho e encarecer tudo. É por isso que eu me incomodo com a mentalidade hoje em dia de boa parte dos leitores. Ao final do vídeo ele fala assim, para encerrar já próximo do vídeo, ele fala: eu não tô querendo crucificar ninguém. Ótimo. Você não tem que ter a atitude de ficar sendo revanchista e querendo se vingar das editoras, não. A arma principal do consumidor, como eu sempre falo, é o boicote. O problema é o seguinte: você pode até ser bonzinho e não querer crucificar as editoras, e você tá certo nisso. O problema é que as editoras, elas querem crucificar você. O problema é esse. Você pode querer ser justo com as editoras, mas as editoras não estão tentando nem um pouquinho, nem um mínimo que seja, um fiozinho de cabelo, querendo ser justas com você. O que acontece, vamos ser claros nisso aí: Eixo, Rio, São Paulo ou outras regiões ali, o mínimo que seja, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, alguma coisa desse tipo, ou Santa Catarina, algumas regiões assim onde ainda possa vender muito, mesmo não sendo o próprio eixo de publicação. Eles vendem o grosso, eu acho que mais de 70% ou 80% do que se vende em quadrinhos aqui nesse país, não só em quadrinhos, mas no mercado editorial no geral, vende nessa região. Então eles estão se lixando para a maioria das regiões, e eles estão se lixando para as regiões que ficam afastadas. Então não só o Nordeste está sendo desprezado, como várias outras regiões também, porque naturalmente eles estão colocando somente a ganância deles e o lucro acima de qualquer coisa, quando na verdade várias editoras, você pega da Abril, retrocedendo no tempo, Ebal, Block, RGE,
VEC, Record, essas editoras mais antigas, todas elas assim, elas publicavam de um jeito que elas alcançavam um público grande em todas as regiões. Publicavam com as falhas e os problemas que existem até hoje, publicavam, mas elas conseguiam fazer isso. A editora que mais publicou, a Abril, publicou por quase 20 anos, na verdade, Marvel e DC aqui no Brasil. Por que a Panini, a Mitos, elas não conseguem mais sequer chegar com um quadrinho em bancas? A Abril, ela tinha a própria distribuidora dela. Por que a Panini não tem a própria distribuidora? Essas editoras, elas lucram e lucram muito. É como eu disse, pelo fato de elas serem as maiores e lucrarem mais, elas têm meios, na verdade, de contornar esse problema, mas não querem. Elas querem ficar dentro da conveniência. A taxa que eu falei de cerca de 80%, que eu não sei precisamente, eu teria que pesquisar, mas eu já ouvi alguém falar sobre isso. Ela é confortável o suficiente para que a editora nem sequer se esforce para tentar fazer uma distribuição regular em outras regiões do jeito que ela faz no eixo. Fora aquelas coisas do tipo, São Paulo e Rio de Janeiro são sempre privilegiados em tudo em que você puder imaginar. Projetos de publicação, de financiamento. Quem financia se dá muito melhor lá porque você não tem que pagar o frete. E chegando nessa questão de frete, o que acontece de verdade é o seguinte: as editoras, elas estão querendo empurrar para você, elas estão querendo oficializar para você, como eu até já havia falado, a distribuição, porque a partir de agora é você que vai distribuir o quadrinho, você que sempre vai custear a distribuição do quadrinho para que ele chegue. Isso está se tornando uma coisa bizarra, é como se as editoras grandes simplesmente elas estivessem desistindo. Você compra lá naquela região onde vende mais e as pessoas nem sequer precisam pagar frete, ótimo. Você mora numa região afastada, problema o seu. O quadrinho não vai chegar na sua região e você vai ter que pagar um frete extorsivo, que se o quadrinho for barato, você vai ter que pagar às vezes um valor maior no frete do que no próprio quadrinho. Por exemplo, há um tempo atrás, o pessoal estava comentando uma frase que supostamente foi dita por aquele sujeito lá desprezível do canal Quadrinhos na Sagita, que é aquela coisa da Amazon dependência. Eu duvido que essa expressão, eu desconfio na verdade que essa expressão tenha sido pensada por esse cara. Eu acho que ele viu isso em algum site americano, algum canal, e trouxe isso pra cá pra fazer parecer que foi ele que bolou essa expressão que pra mim é irrelevante. Eu não acho que isso sequer faça sentido, porque se o leitor tem o direito de escolher, ele não vai ter dependência nenhuma, ele não precisa ficar preso à Amazon. Mas é ridículo você ver vários canais ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, falando sobre a tal Amazon dependência, quando a distribuição fica cada vez pior em outras regiões. E quando na verdade eles estão falando disso, eles estão falando pelo ponto de vista deles, que pagam barato por morarem na região, não precisam pagar frete e ainda ficam se queixando. Ah, mas porque eu só consigo comprar os meus quadrinhos agora pela Amazon. É bom para você, porque nem assim muitas vezes vale a pena. Nesse vídeo aí que o cara falou, que eu usei como exemplo para o meu vídeo, ele fala sobre não compensar pagar o frete, que só chega a isentar em R$200 no site da Panini, na loja dela. E isso é verdade. Esses caras não têm esse problema lá e ficam falando sobre Amazon dependência. O que adianta falar disso se na maioria das regiões nem sequer o quadrinho chega direito ou é conveniente, minimamente conveniente para o leitor ficar colecionando. Você imagina você pegar e ficar colecionando Tex tendo que comprar pela Amazon o tempo inteiro. Toda vez, cada ediçãozinha mensal, você tem que comprar só pela Amazon.
Então essa questão aqui da distribuição, por causa da omissão, da conveniência, da ganância das editoras ali de São Paulo e Rio de Janeiro, tá virando uma coisa absurda, até chegar nesse ponto aqui em que eu vou falar que a distribuição nesse país ela tá se tornando um luxo. Eu nunca pensei que as coisas iam chegar num nível de bizarrice tão grande como esse, mas a própria distribuição, o próprio fato da editora poder dispor o quadrinho na sua região sem que você tenha que comprar, tenha que custear a vinda do quadrinho, isso aí está se tornando um luxo. Problema o seu. Se você quiser, se você morar longe e quiser quadrinho, você vai ter que pagar caro agora. Problema o seu. A editora ela desistiu, ela não quer mais saber de fazer o quadrinho chegar pelo próprio custo dela, o custo que por sinal está embutido no preço. Por exemplo, uma das queixas eternas das editoras é que ela tinha que custear a distribuição e o preço da distribuição, de dividir o valor com o dono da comic shop, da banca, estava embutido no preço. Bem, o quadrinho está caro hoje em dia, o preço não retrocedeu um centavo que seja, os quadrinhos estão mais caros do que nunca e você não vê redução no preço. Se essas regiões aí tivessem um abatimento no preço pelo fato de a distribuição não ser, o custo da distribuição não ser dividido com distribuidoras e não ter o custo também do jornaleiro, do cara da comic shop, o quadrinho ia chegar pelo menos mais barato aqui. Quando você pagasse o frete, pelo menos ia ter alguma redução. Mas o que é que as editoras espertinhas fazem? Elas simplesmente mantêm o preço como se o custo da distribuição e da divisão com o vendedor da banca tivesse ainda no quadrinho, e você, além de pagar pelo preço de capa, ainda paga o frete. O preço de capa onde está embutido esses custos que eu falei. Então a coisa está chegando num grau absurdo aqui. Eu acho que futuramente, se isso piorar, isso vai matar a compra de quadrinhos aqui. É como o cara fala no vídeo dele, isso tem que ser lembrado por qualquer leitor de uma região que esteja fora do eixo ali. Eles deveriam se lembrar que a gente compra quadrinho, que a gente lê e gosta de quadrinho aqui também. Nós passamos décadas e décadas dando nosso dinheiro para Abril, para Mitos, para Nemo, para a Companhia das Letras, para Panini, para todas as outras editoras, e a gente é tratado feito o resto, feito um mendigo aqui que tá fazendo um favor em comprar o quadrinho em outras regiões. A editora, mesmo tendo condição de resolver isso, tendo dinheiro e estrutura que ela podia mesmo procurar ter, muitas vezes ela não quer resolver nada, ela só se acomoda nesse formato destrutivo, elitista, encolhido, limitado a uma elite de leitores de quadrinhos que tem dinheiro para comprar, e dane-se quem não tem. E se as coisas continuarem desse jeito, vai acontecer a coisa mais óbvia: quem mora longe dessas regiões não vai mais comprar quadrinho, não vai mais conseguir ter nada. Só quem tiver dinheiro também, para no mesmo nível que os leitores do eixo ou dos clubinhos lá tiverem, para conseguir comprar um ônibus, um volumão fechado com sei lá quantas histórias, 800 e tantas páginas e coisa desse tipo, porque aí o cara vai comprar logo a coleção inteira. Mas esse foi o vídeo que eu fiz em cima dos comentários ali do canal, do vídeo que eu havia citado. E vocês deixem a opinião de vocês aí, falem como é que a situação tá na região de vocês. Eu não vejo uma saída para isso, porque a saída deveria vir das próprias editoras. O leitor sempre está fazendo a parte dele, que é enviar o dinheiro. A gente está dando dinheiro para as editoras e elas não estão correspondendo. Muito pelo contrário, elas estão inviabilizando que você dê dinheiro para elas e que compre o quadrinho. E digam aí o que vocês acham, comentem, contem algum caso que vocês conheçam, alguma informação que vocês tiveram acesso.
Muito obrigado a quem viu o vídeo, porque o vídeo ficou longo. E até a próxima.